Sejam todos bem-vindos. Vamos conversar um pouco sobre essa palavra. O título dessa mensagem é Fugindo de Deus. E é um título bem sugestivo, algo que nos faz meditar e por quê. Muitas vezes nós fugimos de Deus e não sabemos como fugimos de Deus. Existe uma possibilidade de fugir de Deus? É outra pergunta. Mas o título é para nós podermos entender um pouco o que Deus quer para as nossas vidas. Nesse começo de ano, nós estamos ministrando palavras direcionadas à Igreja de Jesus. Não é tanto uma palavra evangelista, mas ela também é uma palavra que convence, converte, transforma. Mas é mais para a igreja ter um direcionamento e um alinhamento a qual o Senhor está nos direcionando para 2026. 2026 será um tempo de transformação, porque a igreja vai se movimentar. A igreja vai se direcionar e se alinhar para o propósito a qual o Senhor Jesus colocou em nosso coração. Fugir de Deus é uma maneira de nós atentarmos para nós mesmos o perigo de caminhar diferente daquilo que o Senhor já propôs a cada um de nós. O perigo de caminhar segundo as nossas vontades. Uma forma de entender é que toda vez que eu ou você fazemos algo que não é algo de Deus para nossas vidas, nós andamos no oposto daquilo que Deus está nos direcionando, nos dirigindo. Toda vez que eu faço algo que não vem do céu, não é algo de Deus para a minha vida, mas sim algo da minha carne, algo que não vai edificar o meu espírito, muito pelo contrário, e vai trazer uma tristeza ao coração de Deus, eu ando no sentido oposto daquilo que é o meu destino, o meu futuro, daquilo que é minha vida em Cristo Jesus. Fugir de Deus é algo que nós possamos e nós podemos entender hoje, para que a gente não venha a pecar e a errar no que nós sabemos o que fazer. Muitos de nós sabemos o que precisamos fazer, temos a palavra vinda do céu pelo que eu tenho que fazer. Muitos de nós temos convicção que Deus falou ao meu coração, mas mesmo assim fazemos o que é da nossa vontade e não da vontade de Deus. Fugir de Deus é toda vez que eu faço o que é da minha e não da dele. Fugir de Deus é possível sim. Abra sua Bíblia em Jonas capítulo 1. Versículos 1 ao 3, vamos ler juntos. Você que tem sua Bíblia, abra, deixa ela aberta. Nós vamos passear pelas Escrituras. Pastor, minha Bíblia está no celular. Pois coloque no celular sua Bíblia. Eu vou entender quando eu ver você com o celular que você está com a sua Bíblia na mão, e não no Instagram, e não no Facebook, e não no WhatsApp. Jonas capítulo 1. Versículo 1 ao 3. A palavra de Yahvé, o Senhor, essa King James sua. Vamos aqui na NVI, para que a igreja entenda. E eu também. Tá bom. Vamos lá. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive, pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor. Repita comigo: fugiu. Dirigindo-se para Tarsis. Feche um pouquinho seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu nesse momento oro
por essa família preciosa que é a família Ágape. Oro por cada membro dessa igreja, por cada homem e mulher de Deus que nos visita. Eu oro por todos aqueles que estão do outro lado, pela internet. E peço, meu Senhor, tenha misericórdia de nós. Nos dê uma luz, Senhor, e um caminho para andarmos. Nos dê direção, sabedoria. E Pai, que nós sejamos obedientes à Tua palavra. Meu Deus, pedimos ao Senhor, pela Tua misericórdia, nós estamos aqui. Se não fosse por Tua misericórdia, nós não teríamos vida hoje. Mas continue conosco, Jesus. Abra nossa mente, nosso coração para receber da Tua palavra, do céu. E que nós possamos frutificar naquilo que vamos aprender hoje, naquilo que vamos viver para esse tempo. Em nome de Jesus. Repreendo, Senhor, tudo que vem atrapalhar o Teu mover, o Teu agir, o Teu querer no meio do povo, do Seu povo. Senhor, no nome de Jesus está cancelado todo e qualquer. Tudo que atrapalha, todo empecilho, tudo que venha tirar a Tua palavra do nosso coração e trazer transformação à nossa alma, em nome de Jesus. Amém e aleluia. Então a palavra diz que Jonas levantou-se, porém, para ir a Tarsis, fugiu da face do Senhor. E, irmãos, quando Deus fala e nós corremos, é algo impressionante. Porque toda vez que a Bíblia diz, veio a palavra do Senhor, é algo decisivo. Quando a Bíblia diz veio a palavra do Senhor, não é algo normal e não é algo simples, é algo decisivo, é algo importante, é algo que está para acontecer. Deus não vai falar por intermédio de profetas, de homens e mulheres de Deus, só por falar. Quando vem a palavra do Senhor, é para que algo aconteça. Então, Deus, Ele não fala somente por falar. Quando Ele fala, Ele chama. Quando Ele fala, irmãos, Ele confronta. Ele mexe nas nossas estruturas. Ele nos desconforta. Não sei se a palavra é essa. Ele tira nós do nosso conforto, porque nós começamos a nos preocupar. Eu não sei se você já fez isso, mas quando você vê alguém que tem os dons de profecias vindo ao teu encontro, você começa a dar uma tremedeira, você começa a ficar com medo, porque você sabe que quando Deus fala, estruturas se movem. Então Deus, Ele não é um Deus que fala por falar, igreja. Deus é um Deus que quando fala, Ele envia. Ele transforma pessoas. Então, quando Deus vem e fala, é para que algo possa acontecer. Quantos de nós não temos ouvido o Senhor há meses, anos, há décadas, mas nada mudou em vossas vidas? Sabe o que é isso? É fugir de Deus. Quando Deus fala, algo acontece e tem que acontecer. Algo é transformado. E o livro de Jonas nos mostra algo perturbador. O livro de Jonas mostra que é possível ouvir a voz de Deus e ainda assim fugir dele. O livro de Jonas, ele nos traz uma certeza que eu posso ouvir a voz do meu Criador e mesmo assim não obedecê-lo. E mesmo assim fugir da presença do Senhor. E o problema, queridos, de Jonas não foi uma falta de revelação. Não é esse o problema de Jonas. O problema de Jonas, irmãos, foi a resistência ao que foi revelado. O problema de muitos de nós não é a falta de revelação, é aquilo que veio através de um profeta, veio do Senhor para a minha vida e não foi algo que eu gostei. Não, mas isso aí não é de Deus, não.
Muitos de nós queremos ouvir, irmãos, algo do Senhor que nos edifica, que nos deixa feliz, que nos faz ser confiantes que o futuro será grandioso e magnífico. Palavras assim chegam a muitos de nós com grande alegria e nós dizemos: eis que tu és profeta mesmo. Deus está te usando. Muitos de nós queremos ouvir: olha, em 2026 tu serás muito próspero. Em 2026 suas empresas vão prosperar como nunca. Em 2026 você que nunca teve filho terá filhos. Em 2026 você que não tinha dinheiro terá dinheiro. Você que não teve carro vai ter carro. Você que não teve casa vai ter casa. Isso seria maravilhoso, nós pudéssemos profetizar. Só coisa, 2026 será poderoso, 2026 você será algo extraordinário na mão de Deus. A igreja é um evangelho muito bom, mas quando a palavra chega e fala: 2026 será um ano de peleja na sua vida, aí tu fala: sai daqui, Satanás. Não aceito tais palavras. Mas o mesmo Deus que fala que tu serás próximo, pode ser, e eu sei que muitas, e na maioria das vezes o mesmo Deus que também vai trazer uma palavra de confronto. Uma palavra que vai mover sua estrutura a um ponto de você ir para os pés dele. E eu não posso, se eu quero a prosperidade, eu tenho que querer tudo de Deus. Eu não posso escolher o que Deus vai falar. Deus, eu só quero que o Senhor fale coisas boas. Esse não é o Deus que nós servimos, esse não é o Deus que nós conhecemos. Jonas, queridos, ele não é um pagão rebelde. Ele era um profeta do Senhor, ele era um homem temente e íntimo do Senhor, nosso Deus. Ele conhecia Deus, ele conhecia a palavra. Ele conhece a história de Israel. Ali Deus não está falando com um homem simples, um homem iletrado, uma pessoa que não conhece a palavra. Ele está falando de um homem inteirado naquilo que é a palavra de Deus. Ele está falando de um profeta que ouve a voz dele. Ele não está falando com qualquer um. Não, mas Deus está falando. Não, ele está falando com um homem que ele obedecia à voz de Deus. E mesmo assim, o que acontece? Jonas foge. Diga comigo, Jonas foge. Foi o que aconteceu. E um ponto importante para a gente poder entrar nessa história, que isso nos ensina que fugir de Deus não é um problema apenas do incrédulo. Não é um problema apenas daquele que não conhece a Jesus, que nós vamos evangelizar e falar: você quer entregar sua vida? Não quero, sai de perto de mim. Não é um problema só de pessoas que não conhecem a palavra. Muito pelo contrário, é um grande problema do povo de Deus. Aquele que conhece, aquele que estuda, aquele que pratica, aquele que é assíduo em sua casa. E eu exclusivamente estou falando para este povo. Gente de ministérios, gente que sobe nesses altares, gente que canta, dança, gente que é líder, membros dessa igreja, dessa família. É para isso que nós viemos hoje aqui. A palavra de domingo passado, ela veio trazer alinhamento para aquilo que Deus quer para esse tempo. Deus quer verdadeiramente nos colocar nestes trilhos, porque nós passamos da hora, irmãos, de romper muitas coisas que têm nos atrasado. Primeiro ponto dessa mensagem é que o Deus que nos chama para fora da nossa zona de conforto. Jonas 1:2 diz: levante-se, vai a Nínive, aquela grande cidade.
E queridos, o chamado de Deus para Jonas, ela é chocante por várias razões. Porque se você só ler o livro de Jonas, você vai muitas vezes se questionar: poxa, não é um profeta? Ele não tem intimidade com Deus, porque ele só não obedece como ele deveria fazer? Por que Jonas, que conhece tanto Deus, ele foge? Se ele não conhece que Deus é Deus e Deus faz o que quer, do jeito que quer? Então isso vem a nos dar várias perguntas, vários questionamentos. Mas isso é algo chocante em vários níveis. Um primeiro, que ele é um profeta hebreu, irmãos, enviado para uma nação pagã. Se você for estudar, Deus não fazia isso. Os profetas hebreus, eles pregavam para os hebreus. Eles profetizavam para o povo de Israel. Eles não profetizavam para uma nação pagã, uma nação que era inimiga de Deus. Outro ponto é que um judeu enviado ao pior, irmãos, diga comigo, pior inimigo de Israel. O que você pensar de ruim, o povo de Nínive era pior. Não era pior uma vez, não era pior muitas e muitas vezes. Era um povo terrível. E Deus mandou ele ir lá. Outro ponto é que ele era patriota. Ele era enviado a quem ele temia e a quem ele odiava. Patriota aqui, irmãos, era a pessoa que amava tanto a sua nação que ele só tinha a sua nação como a nação verdadeira, só tinha a sua nação como a nação que ia prosperar. Ele só vivia para a nação dele, era patriota a um ponto, ao seu povo, que nada mais lhe servia a não ser aquele povo. E Deus mostra para ele que ele teria que ir a um povo que ele temia e odiava, porque não era a sua nação. Nínive não era apenas uma cidade pecadora. Para que você entenda um pouco a rebeldia desse homem, Nínive era cruel. Nínive, ela era sanguinária. Ela era, irmãos, violenta. Nínive era opressora. Como assim, pastor? Deixa eu ser mais profundo. Eu coloquei aqui alguns pontos do que era o povo da Assíria, o povo de Nínive. Eles eram tão sangrenta e sanguinária que depois de capturar os seus inimigos, os assírios, igreja, eles normalmente cortavam-lhes as pernas e um braço e deixavam o outro braço para poderem cumprimentar a vítima até que ela morresse. Era tão terríveis quando eles forçavam os familiares das vítimas a desfilar carregando a cabeça dos seus entes queridos, para eles mesmos pendurar nas estacas. Era tão terrível que eles arrancavam a língua dos prisioneiros e esticavam seus corpos com cordas para poderem ser esfolados vivos e ter a pele exposta nas muralhas da cidade. Esse é o povo de Nínive. Tem mais. Os que sobreviviam, eles queimavam adolescentes vivos. Os que sobreviviam à destruição de suas cidades estavam fadados a suportar formas cruéis e violentas de escravidão. Os assírios foram chamados de estado terrorista. E aí, vai lá salvar eles? Mas, queridos, escute uma coisa que é de escandalizar, algo tão terrível. Mas, olha, o escândalo não é a maldade de Nínive aqui.
A maldade de Nínive não é escândalo, porque isso aí acontece até hoje. Em lugares como aquele. Não é escândalo a maldade de Nínive. Sabe o que é escândalo aqui? Escândalo aqui é a misericórdia de Deus. Isso que é escândalo. Deus olhar para uma cidade daquela a qual todos queriam que fosse destruída, e ele falar: vá lá e pregue contra aquela cidade. Ele está dizendo: vá lá que eu vou salvar aquele povo. Vá lá, porque a minha misericórdia você não entende. A minha misericórdia não é entendida pela mente humana. Vá lá que eu vou salvar eles. É Deus. O escândalo aqui é esse, de Jonas olhar e falar: não, está errado. Deus, ele não vê as nações como Jonas vê. Ele, irmãos, ele não ama como Jonas ama. E precisamos ver isso. Quando, queridos, quantas vezes Deus nos chama para amar quem não queremos amar. Quantas vezes Deus nos chama para perdoar quem nós queremos que morra. Quantos de nós, irmãos, Deus tem falado todo dia: você precisa liberar perdão sobre a vida de fulano, você precisa liberar perdão sobre alguém, e você olha para trás e foge da voz de Deus. Jonas fugiu porque ele não queria que aquele povo fosse perdoado. Nós temos fugido porque nós não temos querido, irmãos, que pessoas tenham uma segunda chance. Porque nós entendemos que não é justo. Não é justo, fulano fez tal coisa comigo. Muitos de nós temos vivido dessa forma. Ah, pastor, mas como é fugir de Deus? Fugir de Deus é isso aí. Perdoar quem nos feriu, irmãos. Eu te garanto que quem te feriu não fez 1/3 do que o povo de Nínive fez. Quem te machucou não fez nada perto daquilo que aquele povo fez. Quem te machucou, eu tenho absoluta certeza que Deus já até perdoou ele. Mas você ainda não. Ouça a voz do Senhor, igreja. Mas principalmente, obedeça. Ouça a voz do Senhor para servirmos aonde nós não nos sentimos confortáveis. Não queira estar só em lugares que pessoas vão estar passando a mão na sua cabeça e dizendo que te ama. Esteja em lugares desafiadores, porque é onde Deus nos usa, igreja. Mas muitos de nós continuamos ouvindo e fugindo daquilo que é a nossa responsabilidade. Fugimos não porque não duvidamos de Deus, irmãos. Fugimos não porque ouvimos Deus, mas porque não gostamos do que Ele nos pede. Muitos de nós só fugimos porque aquilo que Ele pede pesa. Muitos de nós só fugimos porque aquilo que Deus pede vai de encontro àquilo que eu não quero fazer. Todos nós ouvimos Deus, mas poucos obedecem. Não é fácil obedecer quando vem de encontro a algo que não é algo que eu queira fazer, que eu queira ser, que eu queira viver. Mas se é de Deus, eu preciso ser obediente a Ele. Segundo ponto. Quando o nosso patriotismo entra em conflito com o coração de Deus. E mais uma vez, patriotismo aqui, irmãos, não estou falando de política, amém?
Aqui é amar demais a sua nação ao ponto de nenhuma outra mais servir. É amar demais o seu povo ao ponto de outro povo não caber dentro do seu. Jonas, ele não foge por medo apenas, ele foge por convicção. No primeiro culto eu falei de algo que eu lembrei de novo, então vou falar mais uma vez. Quando eu entrego minha vida a Jesus, que eu aceito Jesus, eu trabalhava e junto comigo existia ele era de outra igreja, de outro ministério, outra denominação, muito grande. E eu achava bonito ele até falar, porque ele falava muito da Bíblia, ele é um cara top. Eu aceito Jesus, eu era do mundo e eu entrego minha vida a Jesus. No domingo eu fui para o encontro, cheguei do encontro no domingo. Quando segunda-feira eu fui para o trabalho, a primeira coisa que eu nem dormia direito, porque eu queria dizer para aquele irmão meu, que agora ele era meu irmão em Cristo Jesus, que eu tinha aceitado ele. E quando ele chegou de manhã, eu cheguei rápido, ele estava lá arrumando o balcão, e eu falei: você não sabe o que aconteceu. Ele falou: o que foi? Eu entreguei minha vida a Jesus. Ele falou: que coisa maravilhosa. Em qual igreja? Eu falei: Nova Aliança. Ele falou: vixe, é melhor do que estar no mundo, né? Aquilo foi um balde de água. Eu falei: por que não é boa? Ele falou: não, boa é a minha. Me deu vontade de pegar, sabe? Porque ele tirou o brilho dos meus olhos naquele momento que eu queria falar para aquela pessoa que eu tanto amava, que eu agora fazia parte da mesma família que ele, mas parece que ele era tão patriota à igreja dele, ao ministério dele, que a única família que existia era da igreja dele. E por isso que eu falei: eu não piso na tua igreja nem se tu me chamar, eu vou continuar na minha até o fim. Quase que eu viro patriota também. Escute aqui, igreja, você nunca vai ouvir um pastor da Nova Aliança dizendo que aqui é o lugar que você vai para o céu. Você nunca vai ouvir um pastor da Nova Aliança dizendo que só a Nova Aliança que salva. Você nunca vai ouvir um pastor da Nova Aliança ou um membro da nossa igreja dizendo para você que outra igreja não serve para você, só serve essa. A igreja que serve para você é aquela que tem Cristo, aquela que prega Jesus, aquela que é bíblica. E aonde existir lugares desse, entre e viva Jesus. Nós não podemos diminuir o poder de Deus. Nós não podemos diminuir a expansão do reino de Deus. Nós precisamos expandir. Jonas, ele não foge por medo apenas, ele foge por uma convicção, porque ele sabia o Deus que ele servia. Ele diz no versículo 2, ele diz: eu sabia que tu é Deus misericordioso e compassivo. Ele está dizendo: eu sei que se eu ir lá, o Senhor vai salvar aquele povo. Por isso eu vou fugir. Jonas, ele foge porque ele tem medo de que Deus seja bom demais. Gente, escute, igreja. Muitos de nós temos dificuldade de ver alguém que você acha que não é merecido, o favor de Deus sobre a vida dele sendo perdoado e Deus o levantando. Era para nós nos alegrarmos e muitas vezes nós nos entristecemos e criticamos a própria igreja. Olha, fulano de tal, já está no altar da igreja. Olha, cicrano, está liderando a célula, misericórdia. E nós não nos alegramos com a misericórdia de Deus. Ele prefere, irmãos, um Deus justo que destrói os seus inimigos do que um Deus misericordioso que os salva. Tem pessoas, irmãos, que preferem que Deus faça justiça do que fazer misericórdia. Tem pessoas que estão tão ferida que tem vontade de um raio cair do céu, vindo pela mão de Deus, e rachar o outro ao meio.
Que quando um vai falar assim, irmão, você tem que perdoar fulano, eu não perdoo. Ele ali está sendo maior que Deus. Porque o próprio Senhor é misericordioso. Jonas ama mais sua nação do que a missão de Deus. Ama mais sua teologia do que o caráter de Deus. Ele ama mais, irmão, sua justiça do que uma graça divina. Hoje nós também corremos este risco. Quando a nossa ideologia fala mais alto que o Evangelho de Cristo Jesus. Quando os nossos pontos que entendemos que é certo fala mais alto do que a própria palavra. Quando escolhemos quem merece a graça. Fulano merece, cicrano não. Quando nós, irmãos, nos alegramos mais com o juízo do que com o arrependimento. Imagine. A pergunta, irmãos, não é Deus é justo, porque Ele é. A pergunta é, nós conseguimos aceitar a misericórdia dEle para quem não achamos dignos de misericórdia? A pergunta é, eu consigo aceitar o meu irmão de volta? A pergunta é, eu consigo olhar face a face aquele que me traiu e declarar que ele está livre em nome de Jesus? Porque Deus é misericordioso e já perdoou. Muitas pessoas, por mais que são perdoadas por Deus, não são perdoadas pelo homem. Próximo ponto, fugir de Deus é sempre ir na direção oposta. Jonas levantou-se para ir a Tarsis. E observe a ironia desse texto. Porque tudo que Jonas fez foi exatamente o contrário do que Deus pediu. Jonas, irmãos, Deus disse, vai para leste, ele foi para o oeste. Deus disse, vá por terra, ele foi por mar. Deus disse, vá à grande cidade, ele foge para o fim do mundo. Tudo o que Deus falou, Jonas fez o contrário. Jonas caminhou no oposto de Deus. Escute, fugir de Deus é sempre fazer o oposto do que Ele manda. É sempre fazer o oposto do que Ele manda. Toda vez que você desobedece uma direção de Deus, você está fugindo dele. Você está caminhando a passos largos ao oposto de onde você deveria caminhar. A fuga, irmãos, entenda, não é geográfica. Ela é espiritual, você não tem como, e Jonas sabia disso, e eu tenho certeza que você sabe disso. Você não tem como fugir de Deus. Tem pessoas que faz algo numa cidade e de lá ela vem embora para cá, ela acha que ela está... Não, meus problemas ficaram lá. Aqui é uma nova pessoa. Aqui eu tenho uma nova chance. Escute, não é assim que funciona. Jonas, ele tentou fugir da presença do Senhor. E queridos, isso traz um ponto profundo aos nossos corações. E nós precisamos entender profundamente isso. Ele sabia que Deus estava em todo lugar, amém? Amém, igreja, Deus está em todo lugar. Jonas sabia que Deus estava em todo lugar, mas queria viver como se Deus não estivesse olhando para ele. Muitos de nós fazemos coisas e achamos que estamos escondendo algo de Deus, e de verdade nós fazemos escondido.
Parece que entra dentro da nossa mente desculpa a expressão, uma burrice de achar que aquilo que você está fazendo, Deus não está vendo. E a palavra de Deus diz que tudo que está em oculto há de ser revelado. Hoje ninguém foge mudando de cidade, irmãos. Foge mudando de postura. Muda nosso jeito. Muda nossa postura. E hoje aqui está uma necessidade, uma verdade para nossas vidas. Jonas, queridos, ele não para de acreditar em Deus. Ele apenas para de obedecer a Deus. Se eu pedir para levantar a mão aqui, quem acredita em Deus, todos vão acreditar, mas poucos obedecem. Jonas, ele acreditava em Deus com toda a sua força, mas parou de obedecê-lo. Jonas, ele não foge da missão, Jonas foge do caráter de Deus. Ele ora depois, ele reconhece Deus depois, mas primeiro ele foge. Escute uma coisa, muitos hoje não abandonam a fé, abandonam a obediência. Muitos hoje deixaram de ser obedientes à voz de Deus. Escute aqui, igreja, essa mensagem, ela não é para quem nunca conheceu a Deus, ela é, irmãos, para quem conhece, para quem serve. Ela é, irmãos, para quem frequenta. Mas em alguma área decidiu correr. Ela é para aquele que tinha um ministério e por algum motivo decidiu correr do seu chamado. Ela é daquele que tinha sonhos em Cristo Jesus e por algum motivo está fugindo até hoje daquilo que Deus já falou que você será. Ela é para aquele que foge até hoje de uma palavra proferida a seu respeito. E até hoje tem fugido. Tem gente que continua cantando, mas fugindo. Tem gente, irmãos, que continua orando, mas resistindo. Tem gente, queridos, que continua na igreja, mas longe do centro da vontade de Deus. Diga misericórdia. Misericórdia, irmãos. Próximo ponto, quando não entendemos Deus, passamos a desconfiar dele. E isso é interessante. Jonas, ele não consegue enxergar sentido na missão a qual ele foi dirigido, na qual foi determinado para a sua vida. Ele não consegue encontrar uma lógica para isso. E quando não encontra sentido, ele conclui o que, irmãos? Deus não sabe o que está fazendo. Parece que ele não está vendo naquela cidade o tanto que ela é terrível. Esse é o mesmo erro de Adão, Eva, o mesmo erro meu e seu, muitas vezes. Nós muitas vezes não conseguimos entender o chamado de Deus, a voz de Deus aos nossos ouvidos, e nós questionamos aquilo que Deus já falou. Porque não estou entendendo. Quando a ordem de Deus não faz sentido, nós confiamos em nossa lógica.
Nós começamos a acreditar em algo que eu sei que vai dar certo, algo palpável. Não, Deus falou, mas assim, do meu jeito vai funcionar. Quando nós não entendemos, nós confiamos em nossa dor. Quando nós, irmãos, não conseguimos compreender a voz de Deus, nós confiamos em nossa visão limitada. Porque nós conseguimos só ver a pessoa. Deus vê o que essa pessoa será no futuro. Nós conseguimos ver só o que está na frente dos nossos olhos. Deus vê as suas gerações futuras. Deus vê aquilo que Ele já declarou ao seu respeito. Mas nós não conseguimos entender. E passamos a duvidar da bondade de Deus. Nós passamos a duvidar da sabedoria e do caráter dEle. Nós passamos a duvidar se é mesmo Deus que está falando. Porque nós não conseguimos compreender tão maravilhosa misericórdia. Quando Deus não age como esperamos, somos tentados a quê, igreja? Nós estamos tentados a fugir. Não, eu não vou fazer isso. Porque Deus não está agindo da forma que eu acho que é certo. Quantos hoje estão fugindo, igreja, porque não entenderam a perda? Quantos hoje estão fugindo porque não compreenderam esse sofrimento tão doloroso que não passa nunca? Quantos de nós estamos fugindo porque não aceitamos o silêncio de Deus? Quantos de nós deixamos de acreditar naquilo que Deus já falou porque Ele não fala mais? Porque Ele se calou e está esperando você só ser obediente à sua voz. Porque, queridos, não entender não é permissão para desobedecer. Eu não entendo, assim eu desobedeço. Deus, Ele não nos pede para entender tudo. Ele, irmãos, nos pede para confiar. Você não precisa entender tudo, você só precisa confiar nele. Você não precisa ter um conhecimento ao qual, através dele, você pode dar passos de confiança, não. Você só precisa confiar, e assim confiando, na medida do possível, andando em cima de uma confiança que talvez você nem está vendo lá na frente. Assim você entende o que Deus tem para a sua vida. A maioria de nós chegamos aonde chegamos sem entender absolutamente nada. Nós íamos morrendo de medo, mas será que é Deus mesmo? Meu Deus, mas eu vou. E nós vamos indo e aquilo vai acontecendo e você fica surpreendido com o favor e a misericórdia de um Deus que não falou, só mandou você ir. Só vá, irmãos. Se Deus falou, vá. Compreenda depois. Fé não é entender tudo. Fé, irmãos, é confiar mesmo quando não faz sentido algum. Isso é fé. Isso que nos faz ser diferente. Esse povo é tudo doido. Lembra que um dia eu liguei para um homem para comprar a fazenda dele? Elisa escutou, foi a pior coisa da minha vida. Que ela falou, tu tá querendo comprar uma fazenda? Eu falei, tô. E com que dinheiro? Eu falei, não importa, mas pelo menos eu lego. Eu tenho fé. Eu acho que eu tinha uns 65 centavos na conta. Mas eu falei com o homem, ele falou, vem aqui, vamos ver a terra. Eu falei, vamos. Segunda-feira eu chego aí pra gente olhar a fazenda. É uma terrinha pequenininha. Elisa falou, você é um perturbado. Não, eu sou um homem de fé. Eu ia pisar lá e falar, Senhor, eu declaro, em nome de Jesus. Um dia eu fui para casa na casa do pastor Jean, o profeta Amaro.
E ele falou, Deus vai te... Aí ele falou várias coisas. E uma das coisas foi sobre um veículo que eu ia ter. Deus vai te dar uma SUV. Eu conheci até o nome e tal. Primeira coisa que eu fui lá na loja. Fui de sandália para não passar tanta vergonha e ter que tirar o sapato. Aí ele falou, você vai lá e pise os pés dentro do carro. Eu falei, deixa comigo. Aí eu fui de sandália para ser mais fácil. Aí cheguei, ele falou, pô, bom dia. Eu falei, tranquilo. Ele falou, você quer olhar o carro? Quero. Aí ele abriu o carro para mim, aí eu sentei e fui tirar. Não tira a sandália. Meus carros, eu só entro sem sandália. Ai, meu Deus. Aí ele falou, não precisa, esse carro é mesmo para você. Não, eu vou tirar a sandália, rapaz. Tirei a sandália lá no chão. Entrei no carro descalço e pisei nele em nome de Jesus. Eu não tenho não, mas o Senhor tem. E o Senhor vai me dar, porque o Senhor já falou através da boca do profeta. Meu amigo, pouco tempo depois, o povo estava falando, tu já está roubando a igreja? Falei, não, gente. Isso aqui foi uma promessa de Deus através do profeta. E Deus me deu esse carro. Mas sem convicção, sem certeza nenhuma, só com fé. Sem saber de onde viria, só com fé. E assim é a nossa caminhada. E aquele que ama Jesus, irmãos, ele tem que entender que a sua caminhada, na maioria das vezes, é por fé. Se você andar por lógica, você vai tão pouco. Você vai caminhar para tão pouco. Por fé, irmão, você vai a nações sem nenhum real no bolso. Por fé, irmãos, você vai para Israel em setembro, em outubro? Tu vai a Israel, irmãos, e tu vai saber como é que eu vou. Não sei, mas Deus vai te levar. Por fé, irmãos, eu fui na Colômbia, acho que com uns R$1.000, R$500, e voltei com 300 no bolso. Só por causa de uma palavra que falou, você vai. Eu falei, eu não tenho dinheiro, mas você vai assim mesmo. E eu fui. Fui, voltei, comi lá, não passei fome. Ganhamos umas 50 almas para Jesus. E fiz o ir de Deus naquele lugar. Por fé. Quem anda por fé, anda em lugares que nem quem te conhece acredita que você pisou nesse lugar. Quem anda segundo a vontade de Deus, anda em lugares que quem tem dinheiro não consegue chegar, irmãos. Aleluia. Então, fé não é entender tudo. É confiar mesmo quando nada faz sentido. Isaías 55:8 diz, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os pensamentos de Deus é completamente, incrivelmente maiores que os nossos. O que eu penso de mim, Deus pensa incrivelmente melhor. Quinto ponto. Vamos correr. O Deus que fingimos e fugimos é o único que pode nos alcançar. Põe aí, filho. Jonas, ele foge da presença de Deus. Mas Deus vai atrás dele. E olha que engraçado. O mar obedece. O vento vai obedecer. O peixe vai obedecer. Toda a criação obedece a Deus. Menos o profeta. O mar obedeceu. O peixe obedeceu. Os ventos obedeceram, pararam. E o profeta não obedeceu. Isso revela algo extraordinário para nós. Se Deus não nos ama, irmãos, Ele nos deixa ir. Querido, mas se Ele nos ama, Ele nos confronta. Porque Ele é um pai, irmãos, e por amar demais, Ele vai sempre te confrontar. Mas se Ele não te amasse, irmãos, tanto faz, pode ir, vá viver tua vida, vai viver teu mundo. Mas Ele te ama tanto que todo dia que você pensa em sair um pouquinho
da sua posição a qual Deus te colocou, Ele te confronta, Ele te incomoda, Ele coloca pessoas, irmãos, para te envergonhar, para te mostrar que você não é desse lugar. A sua posição em Cristo Jesus é outra. Porque Ele te ama. Ah, meu Deus, mas o Senhor me persegue? Não, Ele te ama. Porque se Ele não te amasse, irmãos, tanto faz. A gente só exorta quem a gente ama. A gente, irmão, só confronta, só sacode quem a gente ama. E olha, escute uma coisa. Deus, Ele pega quem Ele ama e de vez em quando Ele faz você ter vergonha de um tanto, para você criar vergonha e sair de situações que não é para você viver. Eu tenho uma ovelha minha que eu não posso falar o nome porque ele viajou com as filhas, os filhos, e lá na frente ele não tinha cadeirinha de nada no carro. Ó, você é crente, tu tem criança pequena, tem que ter cadeirinha. Nós somos o exemplo. E ele botou os meninos no banco de trás e falou: as crianças, fica aí. Lá na frente a polícia para ele, todo mundo abaixa, botou os meninos lá debaixo do banco. Olha que vergonha. E ele falou para uma das filhas: ó, quando a polícia sair, você levanta. Tá bom. A menina bebê. E o policial lá demorando. Com 2 minutos a menina bota a cara na porta e fala: pai, o policial já saiu? O policial: não, minha filha, eu tô aqui ainda. Oh, vergonha. Oh, eu falei: tu é crente, irmãos? É. E Deus faz isso para mostrar: ei, isso não é nosso. Deus usa, eu tenho um pequeno. A outra... Ai, se eu falar quem é. A outra vai andar de ônibus e com 4 anos não paga. E o ônibus, quando foi sair na roleta, a mãe botou a menina. Aí o homem falou: quantos anos ela tem? Ela falou 4. Ela falou: mãe, eu tenho 5, eu fiz 5 já. A mãe, ou eu esqueci, é mesmo. Ela fez 5. Nós somos quem somos. Então Deus, Ele te ama tanto que Ele vai gerar aonde você está querendo ser sem vergonha, Ele vai te gerar vergonha. Porque é assim o povo dele, Ele cuida. Ele zela, irmãos. A disciplina de Deus não é vingança. A disciplina de Deus é misericórdia. Deus é misericordioso. Para onde você está indo? Jonas se levantou, mas ele se levantou para fugir. Para onde você está indo? Se faça essa pergunta. Hoje Deus também está falando à igreja: para onde você está indo? A pergunta não é, irmãos, se você ouviu, porque eu tenho certeza que você tem ouvido. A pergunta é: para onde você está indo? Essa é a nossa pergunta. Há algum chamado que você está evitando? Deus já falou ao seu coração dezenas e dezenas de vezes quem tu és no seu reino, e você tem evitado e fugido do teu chamado. Para onde você está indo? Deus já falou dos seus dons, daquilo que você pode, em nome dele, fazer para salvar outras vidas, mas você tem fugido daquilo que Deus já falou e colocou uma convicção tão forte dentro de você que você estremeceu de medo e mesmo assim tem fugido daquilo que Deus já falou ao seu coração. Para onde você está indo? Algum perdão, irmãos, que você ainda precisa restaurar? Ainda precisa estar restituindo? Para onde você está indo?
Alguma obediência que você está adiando. Você está sendo desobediente a algo que você precisa obedecer há muito tempo. Para onde você está indo? Escute, igreja, não existe fuga que traga paz. Isso é uma certeza. Enquanto você não resolver, você vai continuar cheia de angústias, de dor. Fuga não é sinônimo de paz. Não existe desobediência, irmãos, que produza descanso. Não existe lugar melhor, e queridos, escute, do que o centro da vontade de Deus. Nós só vamos ser completamente realizados e felizes se nós vivermos no centro da vontade de Deus, fazendo a vontade do nosso Pai. Eu já vou encerrar. Às vezes Deus, queridos, Ele nos pede algo que não faz sentido, para nos ensinar que Ele é maior do que a nossa lógica, para nos ensinar que Ele é maior do que o que nós sabemos dEle. Hoje você percebe que está fugindo. Lembre-se, o mesmo Deus que chama é o Deus que restaura. O mesmo Deus que te levanta é o mesmo Deus que cura as suas feridas. Muitos de vocês, muitos de nós entendemos que por passar por situações tão desagradáveis, nós não temos condições de ser levantados novamente por Cristo Jesus. Esse mesmo Deus que te levanta é o mesmo Deus que te cura, irmãos. É o mesmo Deus que te restaura e te fala: siga em frente. Nós não temos que temer por conta de situações passadas. Eu preciso viver o que eu tenho escutado, o que eu tenho observado, o que eu tenho testemunhado. Talvez hoje Deus não esteja te chamando para Nínive, mas escute, Ele talvez esteja te chamando, queridos, para perdoar. Talvez hoje Ele esteja te chamando, queridos, para voltar atrás de algo que não foi terminado. Talvez hoje Ele esteja te chamando para consertar algo. Talvez hoje Ele esteja te chamando para obedecer. Esse é o nosso Deus. Hebreus capítulo 3, versículo 15 diz: se ouvirdes hoje a minha voz, não endureçais os vossos corações. Se ouvirdes hoje a minha voz, não endureçai o vosso coração. Amém, igreja? Fique de pé em nome de Jesus, você que pode. Põe aí para mim, filha, Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Olha o que diz a palavra de Deus. Diga-lhes: tão certo como eu vivo, declara o soberano Senhor, não tenho prazer na morte dos ímpios, antes tenho prazer em que eles voltem dos seus maus caminhos e vivam. Queridos, o Deus de Jonas não mudou. Não mudou, é o mesmo Deus. Ele ainda prefere, queridos, restaurar vidas do que destruí-las. Deus não é um Deus que quer te matar. Deus é um Deus que quer te restaurar. Esse é o nosso Deus, é o mesmo Deus. Não importa a maldade, não importa a complexidade da coisa. Nosso Deus é o Deus de restauração. O nosso Deus é o Deus de misericórdia.
Amém. Jonas capítulo 2, versículo 8, versículo 9, 8 e 9, diz: os que se entregam à idolatria vão abandonar aquele que lhes é misericordioso. Mas eu, com voz de gratidão, te oferecerei sacrifício. O que votei, pegarei. Ao Senhor pertence a salvação. Vamos dizer todos juntos: ao Senhor pertence a salvação. Só a Ele. Escute, igreja, só a Ele. Nós não somos e nem seremos juiz de ninguém. Ao Senhor pertence a salvação. Jonas, queridos, ele fugiu, mas no fundo do mar ele aprendeu: salvação não está em Tarsis, está no Senhor.